Mais autonomia para os PROCONs, os escritórios do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa é a meta de uma proposta em discussão na Câmara. Uma audiência pública realizada em maio pela Comissão de Defesa do Consumidor debateu a ideia de dar poder de punição aos PROCONs para garantir mais equilíbrio nas relações de compra e venda. O Congresso analisa diferentes propostas que podem atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Uma delas pretende dar mais poder para que os PROCONs apliquem medidas corretivas às empresas que prejudicarem o consumidor, como, por exemplo, a substituição ou o reparo de um produto com defeito e a devolução de valores cobrados indevidamente. O susto na hora de pagar cobranças indevidas na conta de telefone, as tarifas dos bancos e as dificuldades com a assistência técnica de produtos estão entre as principais reclamações recebidas nos PROCONs. Nesta audiência pública, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, disse que essas alterações na lei são necessárias. O PROCON hoje, os consumidores sabem muito bem, porque inúmeras cartas nós recebemos aqui na Comissão de Defesa do Consumidor, de que não tem autonomia para nada. Um simples telefone quebrado, ele não pode mandar o fornecedor devolver ou trocar o telefone. Uma simples cobrança indevida de poucos reais, o PROCON não pode mandar o fornecedor devolver. Então isso é um absurdo. É isso que nós queremos principalmente corrigir com esse projeto que está aqui tramitando na casa. O projeto de lei também determina que as medidas dos PROCONs tenham força de título executivo extrajudicial, sem necessidade de uma ação específica na Justiça para que sejam cumpridas. Mas para o vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Leonardo Palhares, o fortalecimento dos PROCONs deveria seguir outro caminho. Os PROCONs, sobretudo os municipais, os PROCONs que estão ali nos interiores do Brasil e tudo, eles já têm uma dificuldade muito grande de recursos para poder administrar as competências que eles têm hoje. E se criar novas competências vai só agravar esse problema. O fortalecimento dos PROCONs e da atividade dos PROCONs, na opinião da Câmara Inet, deveria passar pelo fortalecimento institucional dos PROCONs, com mais recursos, mais dinheiro para poder contratar pessoas, para poder atender a mais consumidores de forma mais rápida, online. Representando o Ministério da Justiça, a secretária nacional do Consumidor, Juliana Pereira, rebateu as críticas ao projeto. Se as empresas têm receio da grande atribuição dos PROCONs, é melhor atender melhor os consumidores, eles mesmos. Não é? Porque isso é que lota os PROCONs. Se esse projeto de lei for aprovado e sancionado, o consumidor vai sair de lá com o problema dele resolvido quando a empresa não fizer acordo, porque o PROCON vai determinar. E se a empresa achar que está sendo injustiçada, ela vai procurar a justiça. Em maio, o plenário do Senado aprovou o projeto que estabelece novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A definição dessas regras é aguardada ansiosamente por centenas de distritos em todo o Brasil que querem se emancipar. No Pará, o distrito de Moraes de Almeida pertence ao município de Itaituba, mas fica a quase 300 quilômetros da sede. No Brasil, no nosso ver, ainda há espaço para a criação de municípios, principalmente no norte. Há regiões ainda, espaços muito grandes que até seria obrigatório a criação e a presença do Estado. A criação de municípios está suspensa há 18 anos e só é possível com autorização da Justiça. Mesmo assim, há cerca de 500 pedidos nas assembleias legislativas. Eles aguardam uma lei que regulamente o assunto, como está previsto na Constituição. No ano passado, o Congresso aprovou uma proposta que tramitou durante 12 anos, mas foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou que o texto facilitaria a criação de municípios e poderia elevar o gasto público. Insatisfeitos, os parlamentares se organizaram para derrubar o veto. A ameaça fez o governo negociar um novo texto. O projeto é moralizador, eu diria que é um marco regulatório para a criação de um município, não fica só ao bel prazer dessa Assembleia Legislativa, a Assembleia tem que cumprir essas regras. A criação de municípios vai depender de estudo de viabilidade feito pelo governo estadual, consulta prévia por meio de um plebiscito às populações envolvidas e aprovação nas assembleias legislativas.
Também há exigências de tamanho do território e da população da nova cidade. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, no mínimo 6 mil habitantes e pelo menos 200 quilômetros quadrados. No Nordeste, 12 mil habitantes. No Sul e Sudeste, 20 mil. E no mínimo 100 quilômetros quadrados de área nessas 3 regiões. Para impedir, de repente, que uma cidade, que alguém possa querer desmembrar um bairro, transformar um bairro, uma área da cidade em município. Um estudo do IPEA indica que pelo menos 357 municípios poderiam ser criados de acordo com as novas regras. O coordenador de desenvolvimento regional explica que o rateio do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, favorece as cidades com menor número de habitantes. Tem municípios no Brasil com 800 pessoas, eles recebem o mesmo valor do que um município com 10 mil pessoas. Quando você cria um município novo, os recursos vêm dos municípios que já existem. Então, localmente é um benefício, mas para os outros municípios do estado, a situação piora. Ele defende uma correção nos critérios de rateio do FPM. Enquanto você não tiver uma regra de FPM que não seja um incentivo tão forte para a criação de municípios, você nunca vai conseguir saber quais são as criações legítimas de município e quais são aquelas criações de município, aquelas pressões para a criação de município que se baseiam só no incentivo fiscal. No próximo bloco, você vai conhecer um parque público no Rio de Janeiro que representa de tudo um pouco para cariocas e turistas. Natureza, diversão, história e cultura. Não saia daí, a gente volta em um minuto.